E aí galerinha que tá vendo esse vídeo, tudo bom com vocês? Eu sou Felipe Delador e sejam muito bem-vindos ao Delador IFC. Essa semana o Tite se acertou com o Flamengo de vez depois de tanta novela e, bom, ele tá sendo taxado de mentiroso. Você mentiu! Mentiroso! Por vários torcedores e por alguns jornalistas. Mas eu particularmente acho que o Tite não está errado na decisão dele e eu vou comentar um pouco do porquê. E antes que alguém diga, ah, Felipe, mas você não está com raiva? Você sendo corintiano, você não está com raiva do Tite? Amigo, eu tenho um quadro do Roger Guedes, que nem ganhou nada no Corinthians. Não é tão fácil assim eu pegar birra com um técnico ou jogador que saiu do meu time. Inclusive, eu fiquei chateado sim dele ter recusado o Corinthians, não me entenda mal. Mas eu acho que ele não errou na sua decisão, afinal o Tite tem uma história incrível pelo Corinthians e assumir o Corinthians nessa bagunça que o time tá poderia manchar não só a história que ele tem aqui, uma mancha que seria ruim de se ter, como o currículo dele, afinal um cara com o currículo que ele tem não vai querer assumir um time tão bagunçado quanto o Corinthians, e eu entendo esse lado do treinador. Outra coisa que eu acho um erro absurdo do Tite foi que ele mesmo deu entrevistas falando no começo do ano que ele não treinaria nenhum clube em 2023 e que se ele não treinasse, que poderiam chamar ele de mentiroso e de tudo que estão chamando. Então ele deu essa liberdade para todos. Sendo que ele poderia simplesmente falar, no momento eu não pretendo treinar nenhum time em 2023, mas eu posso mudar de ideia, afinal, nós seres humanos mudamos de ideias, são 12 meses no ano. O que ele tinha em fevereiro na cabeça, ele não tem mais, ele estava abalado com a eliminação da Copa, com um trabalho que não rendeu tudo que ele esperava na seleção, então ele queria descansar. Mas como um treinador que gosta e ama futebol, dá para ver isso no Tite, ele queria sim assumir um time esse ano e acabou assumindo o Flamengo, tá tudo bem. Sabe, eu acho que é um pouco de ingratidão do torcedor do Corinthians ficar falando que o Tite foi ingrato e não sei o quê. Vamos ser sinceros, se o Tite tivesse na Série B, tivesse totalmente horrível, vocês iriam querer ele de volta no Corinthians se o Corinthians estivesse tudo bem? Talvez não. Então, acho que é de dois lados, sabe? Dá para entender o lado do Tite de não querer voltar no Corinthians, assim como a gente pode ficar chateado e ele tem que entender isso. Bom, o Tite assume o Flamengo depois de um trabalho na seleção onde os resultados não foram os esperados. Eu não acho que o trabalho dele foi horrível. Os resultados em campo, na maioria dos jogos, eram bons. A gente ganhava muitos jogos e a gente teve poucas derrotas nesses 6 anos que ele ficou na seleção. Só que a gente acabou tendo derrotas que eram os jogos que a gente menos podia perder, que foram 2 quartas de finais de Copa, apesar que o jogo da Croácia teoricamente foi um empate, e a gente perdeu uma final de Copa América para a Argentina em pleno solo brasileiro. E óbvio, isso pesa muito na história dele ali. Não ganhou a Copa e ainda perdeu a Copa América para a Argentina, isso acaba pesando um pouco. Mas os números dele na seleção foram excelentes. Em eliminatórias, ele ficou em primeiro colocado nas 2 eliminatórias que ele disputou. E olha que ele assumiu o Brasil, com o Brasil em sexto colocado, nem conseguindo a vaga. E naquele ano, o Brasil acabou sendo o primeiro time a se classificar para a Copa, fora a Rússia, que obviamente já era classificada porque a Copa seria lá. Bom, eu preciso comentar que uma das poucas coisas que me incomodava no Tite quando ele estava na seleção eram suas convocações. Ele levava muitos jogadores que, na minha opinião, não faziam sentido, como o Fred ou, por exemplo, em 2018, quando ele levou o Tyson para a Copa, sendo que tinham opções melhores. Então, ele tinha esses erros e eu acho que ele era muito teimoso em várias ocasiões. Pega na última Copa, por exemplo, o time claramente não estava rendendo na posição que ele colocou o Paquetá. O Paquetá é um meio-campista armador e ele colocava o Paquetá como um segundo volante, sendo que ele poderia ou jogar num 4-1-4-1 com o Paquetá e o Neymar no meio e apenas um volante, ou ele jogava com o Bruno Guimarães segundo volante, que é um segundo volante. Mas não, ele quis insistir num jogador que não é dessa posição para jogar nessa posição, e isso acabou afetando muito nos resultados em campo. Ou, por exemplo, eu entendo ele ter tirado o Vini contra a Croácia porque ele entendeu que ele não estava bem. Mas o Martinelli claramente era a melhor opção ali e não foi a substituição que ele fez. Ele faz umas substituições que às vezes eu ficava, oi? Então, assim, na Copa do Mundo, nas duas eu acho que ele errou, mas eu acho que na 2022 um pouco mais. Enquanto a Argentina viu que no primeiro jogo não estava tudo certo e mudou muitas coisas, colocou pessoas diferentes para jogar, jogadores novos,
O Tite via que estava dando errado e ainda assim ele não mudou. E eu acho que isso custou a Copa pra gente. Eu acho que ele poderia ter ou mudado a formação para o Paquetá jogar mais avançado ou jogar com o segundo volante. Então, eu acho que ele errou sim em várias decisões na Copa, eu acho que ele errou em várias decisões na seleção, mas se você pegar os números, o trabalho dele não foi horrível, ele é um excelente técnico. E bom, por clubes eu nem preciso falar, o Tite tem uma história maravilhosa no Corinthians, ele é o maior técnico da história do Corinthians, onde ele ganhou 2 Brasileirões, ganhou Libertadores e ganhou o Mundial de Clubes. Ele é o último técnico a ganhar Mundial de Clubes com um time não europeu, e isso é um grande feito, tá? Não é qualquer coisa. Inclusive, uma coisa que ele tinha na época de Corinthians, lá na primeira passagem, que eu acho que faltou na Copa do Mundo contra a Croácia, foi usar a boa e velha retranquinha depois de fazer 1-0. Falando em títulos, eu acho que o título que eu mais gostei de ver o futebol apresentado do Tite foi em 2015 com o Corinthians, aonde ele conseguiu aí ganhar o Brasileirão simplesmente gabaritando. Foi melhor ataque, melhor defesa, time com mais vitórias, time com menos derrotas. Sensacional a campanha do Corinthians aquele ano, que foi o que fez o Tite acabar indo para a seleção, porque ele mostrou um serviço sensacional com um bom elenco que ele conseguiu montar e fazer aquele time ser muito forte. E Corinthians do Tite de 2015 jogava com uma pressão mais alta, fazendo aquele tic-tac. A estratégia do Tite, tanto no Corinthians como na seleção, ela consiste em o quê? Ela consiste em trocas de passes para que a bola consiga chegar lá na frente, para que os jogadores consigam ter a sua jogada individual que vai abrir uma brecha, quebrar a defesa, dando a opção dele dar um passe para um jogador melhor posicionado ou infiltrar e fazer o gol. E isso dá muito certo na maioria das vezes, e isso é uma das coisas que eu vou falar mais para frente, mas que eu acho que é o mais sensacional do fato dele ter assumido o Flamengo, porque eu acho que esse estilo de jogo dele vai cair como uma luva no Flamengo. Eu posso até estar errado, assim como eu errei achando que o Tite ia ganhar uma Copa do Mundo pela seleção. Mas eu acredito que o Flamengo, com o Tite, vai se tornar um time muito forte, muito difícil de se vencer. Afinal, se ele manter essa pegada do tic-tac, de toque de bola para chegar em jogadores com umas jogadas individuais certeiras, ou fazer a bola chegar num centroavante matador, é tudo que ele precisa e tudo que ele tem no Flamengo. O Flamengo tem totais peças hoje para jogar esse tipo de futebol. A questão aqui é, será que ele vai colocar o time para jogar esse futebol? Afinal, o Tite vai pegar um time que tem um elenco sensacional, mas o Flamengo me dá a entender que vai fazer uma barca de dispensas de alguns jogadores mais velhos, só que vai investir pesado no mercado para 2024, trazer várias novas peças, e o Tite vai estar ali já escolhendo a dedo quem ele quer para o time. E um dos motivos que eu acho que ele assumiu o Flamengo já agora em 2023 e não em 2024 é que ele vai poder conhecer e analisar os jogadores que estão ali para saber quem ele quer que fica e quem ele quer que saia. E saber quem vai sair, o que ele precisa repor e quem ele vai querer para o lugar. Afinal, o Tite vai ter muita liberdade de escolha de jogadores ali no Flamengo. Coisa que ele não teria no Corinthians, por exemplo. No Flamengo, eles têm muita condição de trazer o jogador que ele quiser. Coisa que aqui no Corinthians, infelizmente, hoje a gente não consegue fazer. Então eu entendo a decisão dele, porque ali ele vai poder montar um elenco para jogar o futebol que ele quiser. Agora, o que eu espero do Flamengo de Tite? Eu espero um time que pressiona alto, que tem um ataque muito forte, que consegue quebrar defesas mesmo muito compactas, com jogadas individuais, com toque de bola, pressionando, roubando a bola ainda no campo de ataque. É isso que eu acredito que vai ser o Flamengo do Tite. Posso estar errado? Com certeza, inclusive eu espero estar. Mas eu acredito que o Flamengo do Tite vai jogar assim e é um futebol que com o Jorge Jesus a gente já viu que ele funciona muito no Flamengo e com o Tite, se ele colocar esse futebol, com certeza vai dar muitos resultados. Eu acredito que o Tite não vai jogar com o Flamengo naquele estilo de contra-ataques, de se defender um pouco mais e ficar explorando brechas de contra-ataque na velocidade, nas brechas que os oponentes dão quando eles estão atacando e o time se defendendo. Eu acho que ele vai ali pressionar alto, ele vai querer roubar a bola já no campo de ataque, ele vai querer essas jogadas lá na frente, ele não vai querer ficar sofrendo pressão, coisa que, por exemplo, é diferente do Corinthians de 2012 contra o Chelsea, que o time se defendia muito para quando o Chelsea desse espaço poder atacar e tentar ser certeiro, coisa que no Flamengo ele não precisa jogar assim, ele vai ter um elenco onde ele pode montar um time para jogar totalmente para frente, sem precisar ficar esperando o adversário errar, e sim forçando o adversário a errar,
Quanto mais alto você pressiona, quanto mais você tenta jogar individual, seu adversário vai errar e você mesmo vai criar brecha. Você não precisa esperar ele te dar essa brecha. Dá pra entender o que eu tô falando? Eu acho que tá meio confuso, mas é por aí. Agora, na questão títulos, eu acredito que o Flamengo vai poder brigar pelos 3 grandes títulos na temporada, que é Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores. Não vou entrar em méritos de Mundial aqui, porque Mundial é muito difícil contra os times europeus. Mas eu acho que o Flamengo tem um time aí para poder brigar pelos 3 campeonatos. Até porque o Flamengo acaba tendo um time reserva bom. E o Tite vai conseguir aí usufruir bem disso. Acho que vai ganhar os 3? Talvez não. Até porque é difícil um time dar foco nos 3 campeonatos. Mas eu acho que tem total capacidade para ir longe nos 3, para brigar por título nos 3. E aí eu acho que pelo menos um título de expressão o Flamengo ganha no ano. Seja um brasileiro, uma Libertadores ou uma Copa do Brasil, mas algum título grande o Flamengo ganha. E eu acho que estadual aí é quase garantido, apesar de que ali tem o Fluminense e o Botafogo. O Carioca vai ser um campeonato bem interessante para a próxima temporada, diga-se de passagem. Inclusive, eu espero que o Tite não consiga ganhar uma tríplice coroa no Flamengo. Seria muito triste passar um ano em branco sem ganhar um título de expressão e ainda ver o meu ex-técnico que eu gostaria de ter visto no meu time ganhando uma tríplice coroa. Eu ficaria muito chateado. Bom, como eu disse, eu acho que o Flamengo tem time e elenco para fazer esse jogo ofensivo que eu espero. Mas a seleção brasileira também tinha, e na minha visão, o Tite apostava mais em jogada de contra-ataque. O time se defendia e atacava nas brechas que o adversário dava quando subia para tentar marcar. Como o Brasil tem muitos craques, acabava que isso rendia muitos ataques e acabava rendendo muitos gols. Mas eu acredito que com o elenco que o Brasil tinha, também dava para ter jogado aí mais pressionando alto, com um ataque mais forte. Jogadas individuais é o que o brasileiro mais tem. Jogadas de drible para quebrar a defesa, aqueles passes diferenciados, coisa que o Vini e o Neymar conseguem fazer. Então, eu acho que faltou isso para a seleção do Tite conseguir se consagrar, por exemplo, campeã da Copa do Mundo ou ganhar outra Copa América. E falando em seleção, olha, tá complicada a situação. Eu lembro que na era Tite na seleção, quando o Brasil ganhava num time como a Venezuela, o primeiro comentário era: ah, mas ganhar da Venezuela é fácil. Se não ganhar da Venezuela, pelo amor de Deus, e não sei o que lá, tá aí. Talvez não seja tão fácil. Hoje em dia a gente não tá conseguindo ganhar nem da Venezuela. A gente empatou com a Venezuela. E eu vou comentar um pouco sobre esse jogo que eu fiquei bem decepcionado. Bom, como sempre disseram, se não ganhar da Venezuela também, pelo amor de Deus. Bom, a seleção pós-Tite não ganhou. A gente enfrentou a Venezuela em casa e não ganhou. E com jogadas individuais tão bons quanto a gente tem, como o Vini, como o Neymar, Rodrigo, o que faltou? Por que a gente não quebrou essa defesa? E eu vou dar a minha sincera opinião sobre o assunto. Eu acredito fortemente que o Brasil não conseguiu quebrar essa defesa porque nossos jogadores preferem enfeitar a jogada ao invés de fazer o básico, de fazer o simples. Às vezes, eles driblam um jogador, eles têm a oportunidade de passar para alguém melhor colocado ou até mesmo finalizar, mas eles querem driblar mais, eles querem driblar o time inteiro, eles querem mostrar que eles sabem driblar. Esses tempos atrás eu li um comentário falando que o drible ele tem que ser objetivo, ou seja, você dribla o seu adversário para chegar em direção ao gol, para abrir uma brecha, para tocar para um companheiro melhor posicionado, para quebrar a defesa e conseguir finalizar, porque a defesa está sólida. É assim que você quebra uma defesa retrancada, é com jogadas individuais que vão abrir brecha para o seu companheiro estar livre ou que vão abrir brechas para você finalizar. Só que no Brasil parece que falta isso. Eles driblam e ao invés deles fazerem a jogada certa, que é tocar ou chutar para o gol, eles querem driblar mais, eles querem enfeitar mais a jogada, eles passam ao zagueiro cara a cara com o goleiro, chuta. Não, quer driblar o goleiro. Amigo, vocês não são o Ronaldo Fenômeno. Richarlison, você não é o Ronaldo Fenômeno. Por favor, pensa um pouco na jogada. E outra coisa, tá? O elenco do Brasil no papel é lindo. Eu acho que fica top 5 melhores elencos de seleção se você for parar para olhar no papel. Só que alguns jogadores ali parecem sentir o peso da camisa, alguns jogadores ali parecem não entender o peso da camisa do Brasil, parece que eles querem se mostrar, querem se exibir, mas não entendem que eles têm que jogar para ganhar. A gente está falando da maior campeã da Copa do Mundo. O mínimo que se espera é uma seleção que jogue com tudo, que jogue com raça, que se entregue por essa camisa.
A Argentina foi campeã da Copa do Mundo, não é porque tinha o melhor elenco da Copa. Você vai falar para mim que o elenco da França não era melhor do que o da Argentina? No papel era muito melhor. Só que a Argentina tinha aça, tinha vontade, tinha aquela garra que te dá uma força extra, que equilibra jogo com elencos melhores. A Argentina tinha bons jogadores, tinha Messi, Enzo, tinha o Julian Álvares, tinha, mas se você comparar, por exemplo, com a França ou com o próprio Brasil, em questão elenco no papel, a Argentina não era tão temida quanto o Brasil, mas ganhou porque os caras se entregavam. A maioria ali se entregou mais do que se entrega por clubes. O Dibu Martinez, ele joga muito mais pela seleção que por clubes. O Paredes, ele joga muito mais pela seleção do que por clubes. Só o Lautaro que dá uma sentida quando ele vai pra seleção, tá? Esse aí sente pra caramba quando ele joga pela seleção. Outra coisa que, ao meu ver, tá faltando e muito pra essa seleção é centroavantes. Cara, tem vários centroavantes bons e novos aqui no Brasil que podem ser levados. Para mim, Marcos Leonardo, Vitor Roque e até o Endrick merecem aí uma oportunidade para serem testados. Esses caras, eles vão ser os centroavantes de nível em 2026 e até em 2030 eles ainda vão estar no auge da idade. São esses os caras que a gente vai esperar muito nas próximas Copas. Richarlison e Matheus Cunha são jogadores ok, mas eles não vão passar disso que eles são, eles perdem muitos gols. Se você pegar os números dos dois juntos, o Marcos Leonardo, o Vitor Roque tem mais gols do que eles na temporada. Então, assim, é complicado de você levar uns caras desse e deixar o Marcos Leonardo de fora, que tá destruindo mesmo num Santos todo acabado. A gente precisa levar esses jogadores novos já para a seleção, para eles irem se acostumando, para eles irem se entrosando para 2026. O time já tá entrosado, tá todo mundo junto, tá todo mundo preparado. Você vai levar esses caras aí, faltando 2 jogos para a Copa do Mundo? Não, você tem que levar agora para ver se dão certo, para ver se não vão sentir o peso e para eles se entrosarem com a seleção, para poderem render lá mais para frente. A gente tem uma safra de centroavantes muito boas aqui no Brasil, na minha opinião, e eu acho que Richarlison e Matheus Cunha já deu para a seleção. Sobre a defesa da seleção ontem, para mim, eu só vou passar pano pro Ederson. Para mim, ele até fez uma ou duas defesas ali que até deram uma salvada. Mas a nossa defesa em si, cara, foi totalmente mal. A gente tomou o quê? 2, 3 ataques, e nesses 3 ataques a gente tomou um gol. O Brasil pressionou lá na frente o jogo inteiro. Não conseguiu matar o jogo e ainda tomou um gol. Marquinhos, me desculpe. Gabriel Magalhães, me desculpe, mas na minha opinião, para 2026 a gente vai ter que dar uma renovada aí nessa zaga. Talvez eu seja polêmico no que eu vou falar, mas eu enxergo o Robert Renan e o Murilo com muito potencial para 2026 tomar a vaga desses caras que hoje são titulares. E eu vou dar mais uma opinião que talvez não seja tão agradável para a maioria. Mas para mim, ontem era jogo para o Carlos Augusto e não para o Arana. O Carlos Augusto está jogando em alto nível na Europa, jogando na Inter de Milão, fez uma baita temporada no passado pelo Monza. Eu gosto do Arana pra caramba, mas a gente tá falando de um cara que não deu certo na Europa contra um cara que deu certo na Europa. Me desculpem, eu sei que é uma opinião polêmica, mas assim, pra mim, tudo bem você levar um cara como o Marcos Leonardo ou Vitor Roque. Eles nunca foram pra Europa. Eles têm aí como se adaptar ao nível da seleção. É até bom eles irem agora, pra eles já ir pegando esse ritmo dos caras europeus. Mas os caras que jogam em solo brasileiro, que já falharam na Europa, não tem pra que ir. Era nítido que o Arana e o Gerson não conseguiam acompanhar o nível dos caras. Por quê? Porque Neymar, Vini, Rodrigo, eles estão em uma patada, eles estão em um nível de futebol que, vamos ser sinceros, a gente ainda não alcançou na América do Sul. Hoje a Europa está muito mais preparada do que aqui. Aí se você pegar o Arana, que não deu certo na La Liga, ou no campeonato italiano por times medianos, ou o Gerson, que não deu certo na França, que nem é um campeonato tão forte, como que esses caras vão jogar na seleção? A gente precisa levar caras que estão em alto nível, aonde o maior nível tá lá. Hoje a Europa é o mercado, é o futebol de maior nível. A gente tem que levar os caras que tá lá, os caras que tá bem lá. E quem tem que sair do Brasil para ir para lá são os caras que demonstram que tem potencial para ir para a Europa e se dar bem lá, mas que ainda não foram, porque são muito novos, como o caso do Endrick e do Vitor Roque. Vitor Roque, inclusive, já está vendido para o Barcelona, a gente vai ver como ele vai render lá. Mas são esses os caras que tem que ir para a seleção, e não os caras que não deram certo na Europa.
Se os caras não deram certo em times medianos da Europa, como que eles vão dar certo na seleção jogando com caras que, pô, são os caras do Real Madrid, os caras do Manchester United, entendeu? É diferente, não tem como a gente ficar falando que esses caras têm o mesmo nível que os caras estão na Europa, porque a gente tá se enganando com isso. Pra mim, eu falo, podem me xingar o quanto for. Pra mim, jogador que não deu certo na Europa não tem pra que ir pra seleção. Uma coisa são jogadores que não foram pra Europa, eles são um caso. Agora, jogadores que foram pra Europa e não deram certo, não tem pra que ir pra seleção, eles não têm nível pra isso. E olha, eu me arrisco a dizer que esse é o pior começo de ciclo pra Copa que eu já vi. A gente acabou de sair de uma Copa de uma forma muito dolorosa e a seleção tem um começo muito ruim aí de ciclo. A gente perdeu amistosos para Marrocos e Senegal. A gente sofreu muito para ganhar da seleção peruana. A gente acabou de empatar com a Venezuela, que são seleções que a gente tem que ganhar. Então, assim, é um começo assim que me desanima muito. O final da Copa já desanima, mas esse começo, ele desanima muito o torcedor que sonha em ver a seleção campeão um dia. Eu, por exemplo, eu nasci em 2002, uns dias após o Penta. E todas as Copas que eu assisti, o Brasil não ganhou um mata-mata de time europeu. Se você parar para olhar, desde 2006 o Brasil chega no mata-mata, pega um europeu e cai. Então, assim, a gente precisa mudar se a gente quiser ter chance de ganhar uma Copa novamente. Senão a gente vai ficar preso nisso de, eu sou penta, sou penta, sou penta, até o dia que alguém vai ser penta, que alguém vai pegar o Hexa e a gente vai comemorar o quê? A gente não vai nem poder mais falar que a gente é a maior campeã. A gente tem que mostrar para eles quem é a maior campeã, porque é, e virar Hexa, cara. A gente tem que mudar a forma de pensar, a forma de jogar. A gente tem que mudar muita coisa dentro da seleção para que a gente chegue em 2026, pelo menos iludidos com o Hexa. Para pelo menos jogar e convencer que a gente pode ganhar o Hexa. E não chegando numa Croácia da vida e ser eliminado de forma vergonhosa, abrindo o placar e tomando um empate no final do jogo, perdendo nos pênaltis. Eu espero de verdade que o Ancelotti venha mesmo para a seleção, que ele assuma a seleção, porque é o único que eu vejo dando um jeito na seleção. Ele vai mudar a forma de jogar, ele vai ter convocações diferentes, assim espero, e ele vai mudar a mentalidade dos jogadores. Os jogadores do Brasil precisam mudar a sua mentalidade. Os jogadores do Brasil parece que estão até acomodados de vez em quando, alguns parece que sentem a camisa, outros parece que estão cagando para a seleção. Sendo que, cara, vocês têm que jogar com raça, com empenho, porque essa camisa da seleção é pesadíssima. Vocês estão carregando o peso de toda a nação brasileira. A gente espera um futebol bonito, a gente espera aquele futebol competitivo. Não precisa ganhar a Copa toda a Copa, porque a gente sabe que Copa é difícil. É o campeonato mais difícil, se você for parar para ver. Mas pelo menos competir, sabe? A França não foi campeã, mas a França competiu, chegou na final, quase foi campeã. É isso que eu espero do Brasil, que possa ir longe na Copa, possa bater de frente com os times e mesmo sendo eliminado, a gente olha e fala, pô, a gente foi eliminado por uma seleção muito forte, jogando muito. Em 2018, pô, o Brasil teve várias chances de virar aquele jogo, o Brasil até jogou bem, mas em 2022 a gente foi eliminado de uma forma bem vergonhosa, se você for parar por olhar, sabe? O Brasil tem que mudar muita coisa. E, inclusive, ano que vem já tem Copa América. Então, eu espero que o Ancelotti assuma, porque a gente precisa fazer uma Copa América muito boa. Porque a Copa América, ela tem influência para a Copa do Mundo, tá? Não adianta falar que não, porque a Argentina foi campeã da Copa América e os caras criaram casca, criaram moral, os jogadores tiraram um peso das costas, porque era uma geração muito boa que não tinha ganhado o título, então tirou aquele peso das costas. Então os caras chegaram para a Copa do Mundo com moral, se sentindo bem, se sentindo leve, sem pressão. E assim, ganhar a Copa América, ainda mais agora que a atual campeã da Copa do Mundo está jogando a Copa América, que é a Argentina. Ganhar a Copa América significa ganhar um campeonato que a seleção campeã do mundo estava jogando. Então é um campeonato importante, não no quesito de é o título mais importante para a gente ganhar, mas no questão de criar psicológico, de chegar na Copa com moral, chegar na Copa bem, a gente precisa ganhar. Ter perdido para a Argentina abalou um pouco os jogadores da seleção brasileira e melhorou o psicológico deles. Agora a gente tem que reverter a situação, a gente tem que ganhar a Copa América para melhorar nosso psicológico e, se tudo der certo, afetar um pouco a cabeça dos caras ali. Mas eu acho difícil, afinal, eles são o atual campeão, eles vão chegar na Copa com moral de qualquer jeito.
Eu ainda tenho esperança que tudo se resolva e que em 2026 a gente possa brigar e até ser hexa, assim espero. Apesar de que esse começo é tão desanimador que às vezes eu tenho minhas dúvidas se algum dia eu vou ver o Brasil ganhar a Copa do Mundo. Espero que sim. Mas mesmo assim, o que você acha? Você acha que o Brasil em 2026 chega forte para a Copa do Mundo? Ou você também está desanimado com esse começo de ciclo e acha que vai ser difícil ganhar uma Copa do Mundo em 2026? Bom, comenta aqui embaixo, mas eu vou ficando por aqui. Deixa o seu like, se inscreva no canal. Muito obrigado pelo seu tempo, por ter ficado aqui escutando as baboseiras que eu falo. E até o próximo vídeo. Tamo junto!